Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGMcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Aqui a gente conecta criatividade, inovação e os protagonistas que fazem o setor joalheiro brilhar. E no episódio de hoje vamos falar sobre arte, design e embalagem como expressão de identidade e valor. Nós teremos um programa diferente, um programa bastante afetivo, que eu aposto que vai mexer com a história, com a vida, com o coração de todos vocês. A gente teremos para isso 2 entrevistados especiais. A Lalali Sena, que é a sobrinha do Ayrton Senna. Seja muito bem-vinda, Lalali. Obrigada. E também o seu Walter Baldi, que é empresário do setor de embalagem, né, seu Walter? Isso. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui. E ao meu lado, eu tenho já conhecido um multifuncional, Écio Moraes, que vai ser meu companheiro de bancada nessa entrevista. Bem-vindo, Écio. Obrigado. Gente, primeiro vamos contar um pouquinho da sua história, Lalali. Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Lalali, eu sou artista plástica, sou antropóloga. Tenho vários chapéus aqui na família também, na marca Senna, no Instituto Ayrton Senna. E vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou da família Senna, sou sobrinha do Ayrton e a minha avó, mãe do Ayrton. Você quer que eu já comece falando da escultura? Desculpa, é para começar Não, contando? conta sobre a sua vida, a gente... Ah, tá bom. Então, eu sou artista plástica, sou antropóloga, né? Tenho mais de 20 anos de formação em diversas áreas da arte, passei em mais de 7 países me formando em diversas técnicas artísticas, desde música clássica, composição orquestral, até pintura renascentista, computação gráfica, enfim, muitas áreas. E também na área de escultura, que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje. A gente tem aqui embaixo dessa caixa, você pode abrir, por favor, Écio? Junto eu e o Walter, porque é uma surpresa para todos aí, né? Uma escultura do seu tio, né, que você fez. Conte pra gente essa história dessa escultura linda e que mexe com todo mundo. Ah, obrigada. Essa escultura tem uma história muito especial, né? A minha avó, Dona Neide Senna, mãe do Ayrton, ela, desde a época do acidente que teve, né, que o Ayrton teve, ela, como uma forma de lidar com o luto e de honrar a memória do filho, ela gastou todos esses últimos 30 anos organizando todo o acervo dele de imagens, de troféus, capacetes, macacão, tudo aquilo que ele tinha, ela, a mãe dele, organizou por todos esses anos. E ela era a única pessoa que conhecia tudo a fundo, né? As coisas não estavam todas catalogadas, organizadas, então ela sabia tudo que tinha acontecido na história dele e passou anos organizando. Inclusive, ajudou até o próprio Instituto Ayrton Senna, né, que usa as imagens e as coisas do Ayrton como uma forma também de gerar benefício para as crianças do Brasil, né, que é um outro projeto da família. E mesmo lidando com a imagem do filho todos os dias, ela não conseguia mais reconhecer o filho que ela se lembrava, né, que a gente na família chamava ele de Beco. Ela via o piloto, mas não via o filho, sentia falta de ver o filho. E ela acompanhava meu trabalho, ela sempre foi comigo nas minhas aventuras, nas minhas criações, nas minhas estreias. E um dia ela virou para mim e falou assim, eu queria te pedir um favor, queria fazer um pedido para você. Queria que você fizesse um busto do Beco, do Ayrton, né? Porque eu sinto falta de ver ele como ele era, da forma como eu me lembro. E aí eu fiquei muito impactada na hora, eu fiquei super emocionada, né? Porque eu falei, nossa, é uma honra esse pedido, né? Uma mulher como minha avó é uma guerreira, porque passar por tudo que ela passou, perder o filho, cuidar de toda a história, né? Como ela fez, é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque fazer um retrato de um ídolo nacional para a própria mãe, como uma forma de tentar amenizar de alguma forma essa dor, né? Se é que é possível, é uma grande tarefa, né? E nem era a minha maior especialidade na época, né? Também não me formei artista para ser retratista, que é uma área específica da arte, né? Mas eu falei, se eu conseguir de alguma forma usar o meu dom, o meu talento, minha formação para ajudar a trazer uma coisa de bom para minha avó, eu vou tentar, né? Vou tentar conseguir. E aí eu comecei a fazer a escultura e comecei por uma garrafinha PET, tem fotos, é muito interessante. Uma garrafinha de plástico, assim. Aí eu comecei a colocar argila em cima dessa garrafinha. E eu olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui nunca vai virar o Ayrton Senna. Nunca vai ser o Beco. Nunca vai ser o Beco. Aí eu comecei a olhar, mas eu estava sentindo uma energia especial nesse projeto desde o começo, assim. E quando eu sinto isso, normalmente é que vai dar bom, sabe? Então eu continuei trabalhando
E ela foi ficando parecida, as pessoas olhavam de longe e falavam, nossa, é a cara do Ayrton, eu tô vendo ele e tal, porque a gente começa com as grandes massas, e depois que a gente chega nos detalhes, é um processo fazer um retrato, né? E aí eu fui desenvolvendo e tal, e ela foi ficando muito, muito, muito parecida, e depois todo mundo começou a gostar, e a minha avó é a pessoa mais crítica, assim, é muito difícil ela gostar de uma coisa do Ayrton, porque ela lembra exatamente, né, como ele era, então, eu tava com medo, mas ela mesma começou a gostar, assim, não, tá ficando muito bom e tal. Tem um monte de histórias engraçadas nesse processo, curiosas, assim. Eu comecei a fazer a boca, aí eu ficava errando a boca porque a boca ficava torta. Aí eu ia lá e corrigia, aí ela ficava torta de era novo. na mão ali, assim? Na mão, com É. ferramentas. Isso, é um processo tradicional da escultura mesmo. Que tamanho que era essa escultura? Ela era desse tamanho, assim, mais ou menos. Um busto, como o busto, esse? o busto é tamanho quase 1 para 1, com o corpo e mais a cabeça, né, mais ou menos assim. E aí eu ficava errando a boca e eu corrigi a boca, que ela tava ficando torta. Tá? Falei, por que eu errei isso umas 3 vezes já? E eu corrijo e fica dando errado. Aí eu lembrei que ele tinha mesmo a boca torta. Que ele teve paralisia num lado do rosto. Então ele, quando falava, torcia um pouco a boca. Ele nunca voltou ao normal, 100% da paralisia. E eu acho que eu lembrava disso em algum lugar da minha memória. O teu inconsciente conduziu ele ficava meio mexendo na boca. Um negócio impressionante, assim. Então eu fui fazendo todo esse processo e ela foi ficando muito parecida, mas eu procurava nas fotos, todo o acervo do memorial, algo que a foto perfeita, a expressão perfeita, porque você pode fazer a pessoa de muitas formas diferentes, né? E qual que era o momento que eu precisava retratar que trouxesse essa memória de volta? Não achei ele em nenhuma foto. Aí eu fui fazendo, né, a escultura, e eu estava grávida, então eu já estava assim no finalzinho da gestação, quando estava acabando o processo. E todo mundo assim, não, tá ficando perfeito, tá perfeito, tá perfeito, não mexe mais. E eu já não conseguia mais mexer. Aí eu falei, não, vou parar, porque se eu continuar eu posso até estragar, né? Porque já tá bom, porque era argila, né? Se você mexe um pouquinho, depois você não volta pra trás, né? Aí eu parei, aí eu falei, eu consegui até aqui, depois eu tento fazer mais alguma coisa melhorar. Então eu parei a escultura nesse momento, todo mundo tava feliz, menos eu. E aí eu fui... E a sua avó? A minha avó tava feliz já, ela tava feliz. Por ela estava bom daquele jeito. Ela falou, não, essa já foi a melhor escultura, mais próxima dele que eu já vi, mas eu sabia que ainda tava faltando alguma coisa. E aí eu tava gestante, tive meu bebê, meu primeiro filho, eu fui morar nos Estados Unidos. Aí eu voltei depois de um tempo e a família falou, olha... Aí teve uma história, essa escultura ainda foi entregue pro Papa lá no Vaticano. Essa primeira versão que eu fiz, ela tá no Vaticano, no Museu do Vaticano. Foi entregue pro Papa, tá... um ano e meio depois. Aí a família gostou muito da escultura e falou, olha, a gente amou a escultura, a gente quer que você faça uma versão grande da escultura para colocar num lugar público. Porque justamente todo mês de março e todo mês de maio, que é o mês do aniversário do Ayrton e do aniversário de morte do Ayrton, tem um aumento da taxa de turismo no Brasil de pessoas que vêm de fora e vêm de outros lugares do Brasil para São Paulo para prestar homenagens ao Ayrton. De tantos 30 anos depois ainda acontece 30 isso? anos depois. Inclusive, acho que esse ano passado fez 30 anos do acidente. Foi um dos anos que a gente teve mais homenagens de todos, assim. Parece que só aumentaram as homenagens. E aí, a gente queria, como família e como marca, a marca Sena, fazer um presente para os fãs. Porque desde que eu me lembro, por gente, as pessoas têm muito carinho pelo Ayrton e falam coisas muito legais. E a gente queria devolver esse carinho de alguma forma. Então, a gente criou essa versão monumental da escultura. E aí, eu fazendo essa versão monumental da escultura, que ela era uma peça de 3,5 metros de altura, que inclusive está em Interlagos, lá no Autódromo de Interlagos, falei, agora eu vou tentar chegar onde eu não consegui chegar na versão pequena, agora que eu não estou mais grávida, né? Agora deu. E aí, eu tinha, assim, né, tava fazendo um modelo ainda, ela era em gesso e massa corrida, uma versão grande, e aí eu subia no andaime, e tava mexendo no olho, né, que era onde eu achei que, querendo mexer na expressão, era um olho desse tamanho, assim, desse tamanho de altura, enorme, e eu mexia um pouquinho, lixava um pouquinho, descia do andaime, andava 20 metros, olhava a escultura, via o que tinha acontecido, voltava, subia mais um pouquinho, lixava mais um pouquinho, descia e tal, e fazendo esse processo, mexia no cantinho da boca, milímetro por milímetro, por vários dias. Aí teve uma hora que eu desci, eu olhei, e era o Beco me olhando de volta. Exatamente como eu tinha visto ele da última vez. Foi como se eu estivesse vendo o meu tio de novo. Da forma como estava no meu coração, acho que a forma mais profunda que tinha essa memória, e eu nem sabia que ela estava lá mais, sabe? Então, foi uma coisa muito, muito, muito inexplicável.
Era como se alguma coisa tivesse acontecido na escultura. Eu fiquei totalmente emocionada, assim, foi uma descarga de emoção, eu chorei, aí eu liguei para minha avó, aí eu filmei para ela, aí ela assim, agora eu entendi por que você não parava de mexer na escultura, porque é exatamente o Peco que eu me lembro. E ele estava com uma expressão satisfeita, assim, né? Não estava triste, bravo, estava assim, da forma como ele era em casa mesmo. E aí eu chamei minha família, todo mundo foi lá ver pessoalmente, foi super emocionante, as pessoas reconheceram essa coisa que é difícil de pôr em palavras. Olhar afetivo. Exatamente, era uma coisa viva, assim, é até difícil de explicar. E aí a gente fez a versão em alumínio, que foi inaugurada lá em Interlagos, nos 50 anos do GP do Brasil, e tá lá para os fãs, né, até hoje. E dessa versão em alumínio, eu fiz uma versão, inclusive, de prateada menor, que foi entregue para o Hamilton, para o piloto de Fórmula 1. Que é um fã dele. Que é um super fã, né? Eu fiz para ele uma versão. As pessoas viram e começaram a me pedir para fazer uma série especial para poder ser colecionável. E aí eu fiz uma versão, né, dessa primeira, dessa que eu gostei mais. Eu escaneei essa peça e fiz uma versão menor. Então, minha avó ganhou, claro, né, a primeira. E depois eu fiz uma série para colecionadores em 3 versões. E foi justamente as pessoas olhavam e todo mundo comenta essa questão do olhar, porque até nas versões menores, de alguma forma, parece que ela vibra alguma coisa diferente, assim. Eu mesma fico olhando, nem parece que foi o que fiz, porque eu fico olhando. É impressionante como você conseguiu essa... Ela tem uma paz, né? A boca, o olho, as rugas, assim, muito, né, muito natural, né? Impressionante. Ela vibra alguma coisa. E aí entra o nosso amigo Na que hora que a história de vocês cruzou, assim? A gente sente o maior orgulho de ser um coadjuvante, né, de uma obra tão bacana dessa, com tanta sensibilidade, né? Eu sei que a Lalali, através da agência, eles fizeram um contato com a gente. O projeto do estojo é deles, né? Só que a gente foi tendo que customizar, porque é um projeto exclusivo, e apesar de a gente ter uma experiência muito grande de embalagem, foi um grande desafio, né? E ela, como artista detalhista, quis tudo no mínimo detalhe. Então, a escolha do material foi dela. Na realidade, uma funcionária dela ficou lá na fábrica uma semana, depois voltou, né, Lalali? Acompanhando o projeto, né, o protótipo, até chegar, na realidade, o que eles queriam, né? Então, foi um desafio para a gente, mas extremamente gratificante de a gente ter chegado a um resultado final que agradou. E, para nós, é um maior orgulho. A empresa ficou totalmente comovida. Todo mundo tem muito amor e recordação com a Ayrton Senna. Mesmo as pessoas mais novas, os funcionários mais antigos, tinham um orgulho de estar trabalhando um estojo que seria destinado para a escultura da Ayrton Senna, né? E com isso a gente fez as remessas, né, Lalali, uma quantidade. Fizemos esse estojo, que é o de maior volume, né? E um estojo diferenciado para a linha premium, né? Isso. Que é o estojo preto, né? Então foi extremamente gratificante e hoje a gente teve o prazer de conhecê-la pessoalmente, que a gente não conhecia só através de mensagem, né, de telefone. Então, acho que foi uma honra para a empresa e eu acho para todos nós. E foi né? até o fato da gente encontrar ali no corredor, né? E me ocorreu esse... Não, ela tem que dar testemunho ali para a gente, para o setor, né? A gente costuma dizer que a gente estava conversando, o Ayrton é um mito, né, cara? É um troço... Isso é difícil da gente falar, até é tocante, né? A gente costuma dizer que... Ao ocasião, o episódio do falecimento dele, todo mundo se lembra onde é que estava, né? Quem era vivo, o que estava fazendo, né? Tocou, marcou, e o legado dele, isso que é bacana, eu gostaria de parabenizar a família toda, vocês preservaram o legado dele de uma forma bárbara, né? O Instituto Ayrton Senna hoje é um exemplo para todos nós e eu tenho certeza que ele está feliz aí com esse legado que ele deixou, né? Quer dizer, ele permanece na memória de todos nós. Então foi muito legal a gente encontrar no corredor. Eu falei assim, não, ela tem que dar esse testemunho pro Rambo e para todo mundo que assiste aqui o nosso IBGM Cast. Né? É porque a gente fala de joia, né? E nós estamos diante de uma joia, nós estamos né? diante Algo de que uma tem muito valor artista, uma sentimental. antropóloga e tudo. A gente fez um podcast agora cedo. A joalheria é um dos poucos produtos no qual o conteúdo simbólico, aquilo que é intangível, é determinante no valor da peça, né?
A gente costuma dizer que o homem, antes de vestir, ele se adornou, né, para se proteger dos maus espíritos e tudo mais. E você tem escavações, antropólogos, você sabe disso, há milhares de anos, 10 mil anos atrás, você tem lá resíduos de joias que o homem se adornava. E é um produto que perene, que está aqui até hoje, todo mundo se adorna, né? Então, a joalheria, inclusive eu abro aqui para o universo da joalheria, o IBGM é o órgão representante do setor, qualquer tipo de parceria com o Instituto voltado para a área social que a gente possa estar fazendo junto, tá aberto, sabe? É um prazer enorme ter te conhecido, participar dessa experiência aqui e relembrar um pouco do Ayrton, que eu também, como todo brasileiro, sou um fã, né, incondicional dele. E a gente que gosta de esporte, né, várias pessoas importantes morreram ao longo dos... Mas eu acho que o Ayrton assim, tem uma história antes do Ayrton e uma história depois do Ayrton. Exato, Né? Tem. No automobilismo, para a gente brasileiro, tem quem acompanhou, depois muita gente que a gente está falando, deixou de ter aquela paixão. Perdeu a paixão. Futebol não, às vezes um falecimento, o esporte continua, né? Basquete e tal, mas o automobilismo com o Ayrton Senna, duas histórias, uma antes dele, uma depois dele. O rei de Mônaco, o rei da chuva. Que ele virou mito, né? Eu lembro, assim, eu era muito nova, assim, quando ele faleceu, mas eu lembro que uma das coisas que as pessoas falavam era... É coisa que se faz com grandes ídolos, né? Michael Jackson e Elvis Presley. Ele não morreu. As pessoas falavam, isso aí foi uma farsa, ele saiu andando do carro, ele tá vivo. Porque quando você tem alguém que você gosta muito, que você perde, você não consegue aceitar. Né? E grandes ídolos só têm esse privilégio, que é o caso do Ayrton Senna. Parece que ele é uma pessoa da família da gente. Né? É verdade. Ele tem essa coisa muito... inexplicável, né? Porque eu acho que ele foi além do status de piloto, que ele já era realmente um piloto talentosíssimo, isso não é indiscutível, né? Realmente, mas eu acho que tem outros pilotos talentosos, né? Sim. O que me falaram uma vez que ficou muito marcante pra mim, ele falou assim, o Ayrton, ele não era só admirado, ele era amado. É verdade. E isso que, por alguma razão, mexeu muito profundo no coração das pessoas. Ele tinha mesmo características, assim, como pessoa. Por isso que eu me lembro, né? Ele era assim como pessoa, me lembro dele como pessoa. Nem conhecia ele piloto, né? Eu era criança, não ligava pra corrida. Eu ligava pro meu tio. Ele era de gente boa demais, ele era engraçado, o Beco. Ele era muito brincalhão, muito querido mesmo, assim. Mas ele tinha realmente um caráter diferente, né? E o que as pessoas se conectam, eu acho que é essa verdade que estava por trás do piloto, que é algo que movia as pessoas e ela inspirava as pessoas e em todas as áreas. Eu mesmo, quando eu fui fazer a escultura, eu pensei, nossa, acho que eu não vou conseguir. Mas se fosse o Becão, ele ia tentar até o final. E aí eu fiquei fazendo como ele fazia, né? Então ele inspira as pessoas em todas as áreas, né? A gente tem que buscar o nosso melhor, nossa excelência em tudo. E ele tinha uma força. Ele transmitia isso. Você conseguia superar. Ele transmitia, exatamente, até para a pessoa que está em dificuldade na vida ali, tudo, mas fala, bicho, persevere, lute. Força de e vontade, tal, né? Eu vou além, eu percebo assim, a Fórmula 1 é um esporte de elite, né? E geralmente em esporte, quando a pessoa tem algum tipo de visibilidade maior, ela é muito tomada pelo ego, né? Ela fica muito arrogante, ela fica muito... Ele era desprovido disso. E eu acho que por isso que ele conseguia entrar tão bem para todas as camadas sociais e apaixonar, todo mundo se apaixonava por ele. Porque você não via ele com arrogância, envolvido em grandes políticas. Não, ele era o cara. Parecia que ele estava dentro da sua casa. Ele era um sujeito religioso, né? Eu lembro de umas entrevistas do Ayrton, ele falando de uma corrida que teve em Mônaco, que ele falou, desliguei e fiz uma conexão. Aquilo foi... aquele trajeto que eu fiz, eu estava conectado, eu e o divino, e foi muito tocante aquela entrevista que ele deu. E uma coisa que você colocou, não lembro se você falou aqui na tua entrevista, a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, é que a tua avó, quando pediu, ela queria ver o filho. Né? Isso é legal também, a gente estamos falando do mito aqui. Lógico, tem o Ayrton que a gente admira, que a gente ama e tudo mais, mas é o mito, é difícil de mudar essa coisa. Agora a tua avó queria ver o filho. Isso, exatamente. Né? Essa escultura, ela era... O que eu conheci, que era o Beco, que era a família, que era a pessoa que... O tio que amava mesmo, né? Era como ele era. Tanto que quando eu criei a escultura, eu não sabia se as pessoas iam reconhecer ele, como eu reconheci. Mas foi interessante porque eu acho que ele, pessoa, ele transpassou, porque as pessoas olham a escultura e lembram
da alma, né? Lembram exato. dele, é uma coisa muito... essência. A grande, então, se você vê, é a coisa mais incrível, assim, a experiência... Até eu olho e não parece que foi eu que fiz, porque eu fico naquele estado diferente, assim, de conexão. É muito lindo, assim, muito lindo. E uma coisa que eu tentei fazer, mesmo na versão mito da escultura, né? Que é essa versão maior, que eu falei, olha, eu fiz a versão menor para minha avó e eu tô fazendo uma versão grande que é para os fãs, né? Para as pessoas que encontraram o mito foi... Ela é toda facetada. Essa aqui também tá vendo? Que ela tem umas facetas. Sim, sim. Uhum. Ela é toda facetada porque era para ser uma multitude de espelhos. Porque uma vez eu tive um professor de artes que ele falava assim para mim, um professor de desenho, ele falava assim, se você fizer o retrato de alguém algum dia, ele tem que parecer mais a pessoa do que ela mesma. Eu achei aquilo muito estranho, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, né? Como é que eu vou fazer um desenho de alguém que pareça mais a pessoa do que ela mesma, né? E quando estava fazendo a escultura, eu entendi. Assim, a gente traduz a pessoa para um material, porque é uma coisa você vê a pessoa, outra coisa você vê um desenho, né? Você copiar a semelhança física não é suficiente. Porque a energia que a pessoa tem, ela está no outro plano. É um outro plano. Então, como é que você tangibiliza a alma, a essência da pessoa em outro material? Não é a aparência que você tem que tangibilizar, né? Então, quando eu estava fazendo a escultura, eu estava buscando isso. E aí ela foi toda facetada, porque eu falei assim, as pessoas, elas admiram o Ayrton. O Ayrton era uma pessoa tão... o Beco, ele olhava as pessoas de volta. Ele estava olhando no olho das pessoas. Ele fazia isso com qualquer pessoa de qualquer classe social. Ele era muito conectado. Ele tinha uma coisa de uma empatia muito profunda, assim. E era uma coisa dele, isso que eu me lembro. Então eu falei, se ele estivesse aqui, ele estava olhando para as pessoas de volta. Então a escultura Você conseguiu reflete... captar isso? Ela tem o olhar e o material dela reflete o outro. Ela não existe sem o reflexo, né? Porque é como se desse presença para as pessoas que estão em volta dele. E também porque uma coisa que para mim é muito importante é que as pessoas admiram muito ele. Ele é quase um herói para as pessoas. E ele desperta essa força interior para a gente fazer o nosso melhor. Que eu acho que essa é uma das maiores grandezas de ele ter vindo para a Terra. Eu acho que é essa capacidade de despertar o bem e a força dentro das pessoas de serem a melhor versão delas mesmas. Não é ele, é a gente, né, que dá o nosso melhor. E então também tem esse sentido de que aquilo que ele a escultura, ela existe porque as pessoas estão se refletindo nela, os valores dele continuam vivos em quem está em volta. A gente é o reflexo dele, a gente mantém essa essência viva. O nosso herói, ele existe em nós também. Então, essa grande questão de reflexão de que nós somos responsáveis por manter essa imagem viva, esse reflexo vivo, não dele em si, mas dos valores que ele representou. Então, eu acho que a essência dele, cada um de nós pode carregar, né, de trazer esse exemplo de ser o melhor possível, de ser esse guerreiro, de enfrentar os desafios, levar o nome do Brasil para frente, não desistir e fazer isso com virtudes, né? Não fazer isso na trapaça, né? Mas fazer isso com honra, né? Que era uma coisa que ele tinha também. A coleção, ela continua ativa? Continua comercializando esses bustos? Sim, como é que é? Eu fiz, tá no meu site, lalali.com, né? A série é uma série limitada, então na hora que acabar, acabou. Eu tenho essa versão que é menor, que foram feitas 1991 peças, que é o ano do tricampeonato do Ayrton. Em 91 ele fez o tricampeonato mundial. Eu tenho uma versão que é um pouco maior do que essa, que são 333, que é a velocidade máxima que ele teve na Fórmula 1, que foi registrada, porque ele foi mais rápido, mas não tinha na época telemetria para poder registrar a velocidade, então a oficial é essa. E tem uma versão que são 41 esculturas, que são as 41 vitórias dele, que ela é em alumínio, exatamente igual à grande, um pouquinho maior, né? Ela é mais ou menos desse tamanho. Inclusive é o estojo super premium do Walter. O preto. Exatamente. Essas são disponíveis por leilão. Só cada escultura tem o nome de uma das vitórias, e o país e tudo, né? Uma de cada lugar no mundo, e essa só tem uma lista de espera por leilão. Então, foi assim, esse processo foi legal porque para conseguir criar essa escultura e fazer esses envios, que está no meu site, então a gente manda para o Japão, manda para Malta, manda para Itália, manda para lugares onde tem fãs do Ayrton no mundo todo. Ele é amado no mundo inteiro. Nossa, né? É muito, muito mesmo. Assim, as pessoas ficam desesperadas. E eu tinha que criar um estojo que fosse porque ele é como uma joia, é uma obra de arte, né? Sim, com certeza. Então, eu entendo que é uma obra de arte, tipo como se fosse uma joia. A gente quis criar algo muito especial, mas era muito difícil encontrar um fornecedor que fizesse tudo aquilo que poderia ser para comportar essa obra de arte, só que além de tudo, tinha que ser um material resistente para segurar um peso, porque ela é muito pesada,
e tinha que ser bonito, né? Luxuoso, resistente e não quebrar peça para envios internacionais. Então, realmente, a gente ficou meses, né? Exatamente. Tem Meses. que ter uma proteção de espuma, tudo isso para na hora do transporte, né? Proteger. Agora, eu estava pensando assim, que sorte da avó, da Lalali, da família, a Lalali ter encontrado uma Lalali na família, né? Para desenvolver um projeto com tanta competência, sensibilidade e paixão, né? Paixão, amor pelo que você fez, diferentemente de ter contratado um profissional para fazer uma escultura da Ayrton Senna. Não teria esse olhar. Né? Porque esse olhar é afetivo, não é? né? Tem amor nisso. Tem envolvimento, pedido da avó, da mãe, a família envolvida e tanta capacidade para chegar nesse resultado final. Parabéns mesmo, Lalali. Ela tem sorte ainda de encontrar a Baldi, né? Porque é uma empresa que tem quase 80 anos no mercado, a gente que tem foi só um excelência. coadjuvante desse lugar, que nos deu muito orgulho, né? Muito bacana. E eu vejo até hoje, você se emociona, né, Lalali? Sempre, porque essa história é muito Emociona verdadeira, a né? gente. Exatamente. Emociona a gente. Né? Essa história é muito Esse bacana. projeto é pra minha avó, né? Ele virou uma coisa que outras A sua pessoas avó tá com podem ter quantos por anos acaso, hoje? porque eu fiz isso pra ela, né? Realmente. Ela tá com quase 90, Isso que eu 89. estava até bem receoso de perguntar. Ela é viva, Tá viva aí. é bem... Sim, graças a Deus. Oh, poxa. Vou ver ela hoje, tô Graças feliz. Ah, é? Que legal. Tá bem. Então, é algo especial e acho que, um pouco como você falou, a família toda é muito espiritual, né? A gente acredita muito em Deus, realmente. Acho que Ele abençoou muito para que dê certo, né? Porque tem coisas que a gente estuda, tem a técnica, tem tudo, mas tem coisa que é graça, porque acho que tem certas coisas que vão além da nossa capacidade realmente. E essa história da avó é muito engraçada, porque eu brinco que ela é mãe da escultura 3 vezes, né? Porque ela é mãe do personagem, ela é responsável por mim, né? Porque eu sou neta, se ela não existisse eu também não, e ela que fez o pedido. Então ela realmente é a mãe da escultura. E essa coisa do místico, né? Você conseguir o olhar, não aqui, porque em tese seria mais fácil você conseguir aqui, porque você está trabalhando aqui numa escultura menor, não, você for conseguir o olhar, captar o olhar lá numa escultura de 3 metros, descendo, subindo, andando, e foi lá que você captou. Você vê que é muito, muito interessante isso. Muito bacana. Muito bacana. Uma graça. Bom, gente, a conversa tá ótima. Emotiva, eu aposto que todo mundo que tá aí do outro lado tá gostando, porque a gente gosta disso, a gente gosta das coisas que mexem com o coração, né? Exatamente. Que fazem a gente pensar. A gente está num momento de tanta briga, tanta polarização, aí você vê uma coisa que é uma paixão que uniu o Brasil, né? Une até hoje. É apartidário, né? Exatamente. Ele transcende isso tudo, é outra coisa. A gente tem que alimentar as coisas que dão vida pra gente, né? Então essa questão é meio universal, né? Do amor, da gente manter a memória de alguém que a gente ama viva. Da perseverança que ele tinha, tudo que ele representa, né? Perseverança, fé, coragem, trabalho duro, competência, né? Competência. O Ayrton, cara, fora. O Brasil é isso também, viu, gente? A gente reclama muito, mas o Brasil também é Ayrton Senna. Vamos lembrar. É isso. É mesmo na linha do que a Rafa está colocando aqui. Ele é um exemplo para a gente transcender todo esse momento meio sombrio que a gente está vivendo. Exatamente. E é com essa mensagem que nós encerramos o nosso IBGM Cast. Eu acho que todo mundo ficou muito satisfeito, muito feliz com tudo que a gente ouviu aqui hoje. Parabéns pelo seu trabalho, Lalali. Obrigada. Parabéns, Baldi, pela sua pelo empresa. privilégio de estar aqui com vocês, principalmente com a Lalali aqui. Viu, Lalali? E obrigado por você ter nos visitado. Tá? Obrigada. Vim aqui especialmente Lalali, conhecê-lo, visitá-lo. Super parabéns pelo teu trabalho. Assim, a gente está aqui fazendo esses IBGM Casts já há algum tempo. Foi a entrevista mais legal assim, que a gente participou. Parabéns pelo teu trabalho. Né? E manda um abraço lá para tua avó, para tua família. Um trabalho também marcante que vocês têm desempenhado em frente ao Instituto Ayrton Senna. Parabéns, Walter, por esse trabalho aqui também. Tá bom? Ser amigo, ser suspeito, né? Isso é um papo de mineiro. Depois eu vou comer um pãozinho de queijo. Eu agradeço aqui a participação de todos e espero que vocês aí de casa também tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem esse conteúdo e façam chegar o maior número de pessoas possível. O Ayrton Senna merece, a família dele, toda a memória, tudo que ele representa também. Até o próximo IBGM Cast.